Tudo bem? Hoje o nosso tema é a questão fake news. É um tema polêmico, um tema interessante, está aí em todas as mídias, inclusive uma preocupação grande para a justiça eleitoral, porque nesse ano de eleições, as notícias falsas, as informações falsas, a divulgação de mentiras, isso é uma complicação no processo eleitoral. Atrapalha as campanhas, atrapalha o processo, cria confusão na cabeça do eleitor. A gente vai aproveitar essa questão, fake news, para falarmos a respeito de mentiras que viram verdades e verdades que viram mentiras na história. Apenas uma parte da nossa história para ilustrar essa questão. Essa formulação de verdades em cima de mentiras ou mentiras em cima de verdades é algo muito antigo, bastante antigo. Só para citar aqui um caso sobre, por exemplo, a filosofia grega, falamos a respeito de sofistas. Quem era o sofista lá na antiguidade grega? O sofista, ele vendia informação de acordo com o cliente, vamos dizer assim. Você quer o quê? Quer que eu fale sobre isso ou sobre aquilo? Quer que eu fale sobre que eu fale a respeito desse conteúdo com essa verdade entre aspas ou com aquela outra verdade entre aspas? Esses são os sofistas. Então, a verdade é algo relativo, a mentira é algo relativo. E na história, como é que isso é tratado na história, especificamente na história do Brasil e particularmente na história da República? Bom, começamos com uma frase famosa, um filme, um dos maiores filmes de western nós temos, um filme norte-americano de 1962, O Homem que Matou Facínora. Nesse filme há uma frase dita durante a publicação de uma matéria a respeito de um caso lá no Oeste, e o autor da frase fala o seguinte: quando a lenda vira um fato, publique-se a lenda, ou seja, a mentira. Quando vira um fato, publique-se a mentira. Esse é o grande problema que enfrentamos hoje. Por que hoje essa questão ela é mais evidenciada? Porque hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais, ou seja, as informações são acessíveis e acessadas instantaneamente por uma quantidade imensa de pessoas. Imagine, por exemplo, uma informação que denigre uma pessoa, de repente ela atinge o país, atinge o mundo inteiro, para poder desfazer isso aí e chegar à verdade dos fatos, como que é difícil, né? Pois é, na história do Brasil, eu resolvi pegar alguns pontos interessantes na República que indicam esse encaminhamento curioso, ou seja, verdades que viram mentiras e mentiras que viram verdades. Fake news na história do Brasil, República, especificamente em alguns episódios. A proclamação da República, o golpe que deu origem à República, em 1889, o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, que originou a ditadura do Estado Novo, e o golpe de 1964, que originou a ditadura militar no Brasil. Então vamos lá. A questão da proclamação da República, em 1889. O movimento republicano no Brasil é um movimento que cresceu bastante a partir dos anos 70 do século XIX. Em 1870, por aí, o movimento republicano cresceu, houve adesão de políticos, adesão de militares, adesão de fazendeiros, enfim. O movimento republicano cresceu defendendo o que para o Brasil? A República, é claro. Mas o Brasil era uma monarquia e o nosso monarca, há muitos anos no poder, era Dom Pedro II. Pois é, quando chegamos às vésperas do golpe que resultou na queda de Dom Pedro II, os responsáveis pelo golpe, os que articularam a queda de Dom Pedro II, eles difundiram um boato no Rio de Janeiro. Na ocasião, Dom Pedro II estava em Petrópolis, era o dia 14 de novembro de 1889. E aí os militares, algumas pessoas que participavam desse grupo interessado no golpe, difundiram um boato. Boato fake news, né? Boato é mentira. Difundiram um boato dando conta de que Dom Pedro II havia ordenado a prisão de militares republicanos. Esse boato foi difundido no Rio de Janeiro
ele deixou a tropa irritada, preocupada, né? Houve uma reação, claro, no meio militar, de indignação, porque os militares não vão aceitar essa prisão, isso não está correto. Então, o boato gerou uma indignação na tropa. Alguns representantes desse grupo se dirigiram a Deodoro da Fonseca, que era o militar mais graduado, mais importante, mais conhecido, mais respeitado, e aí praticamente exigiram que Deodoro tomasse uma posição de defesa do exército diante daquela informação de que Dom Pedro havia decretado a prisão de militares republicanos. Bom, a insatisfação ela rapidamente se difundiu diante do boato, né? Deodoro, diante daquele apelo, Deodoro, inclusive, claro, nem envaidecido, porque os militares pediram para que ele assumisse a direção do golpe e também a direção do novo governo. Então, Deodoro proclamou a República. Logo em seguida, Dom Pedro II ficou sabendo, estava em Petrópolis. Dom Pedro II desce para o Rio de Janeiro, chega ao Rio de Janeiro no dia 16, porque o golpe foi feito no dia 15. No dia 16, quando Dom Pedro II chega, o golpe já estava confirmado, instalado, já era um novo regime. Dom Pedro II recebe a informação de que teria 24 horas para deixar o país. No dia 17, Dom Pedro II e a família real brasileira, a família imperial, deixam o Brasil e vão para a Europa. O interessante é que este golpe que resultou na proclamação da República e na queda da monarquia, esse golpe ele foi preparado a partir de um boato, de uma notícia falsa. Havia preparação, né? O interesse, e esse interesse ele é colocado em prática a partir de um boato que foi colocado no Rio de Janeiro, solto nas ruas do Rio de Janeiro. Tem um político de época que disse a respeito desse golpe, dessa articulação, porque, na verdade, não há participação popular, não há agitação popular, não existe o apelo popular nesse momento de proclamação da República. Então, ele disse sobre esse assunto, e a respeito da ausência da população, ele disse: o povo assistiu bestializado àquele momento, né? O povo assistiu bestializado à queda da monarquia e à proclamação da República. Ou seja, tudo ocorre nesse momento em função de um boato articulado pelas pessoas interessadas na queda da monarquia. O outro momento interessante é a queda de uma ordem jurídica no governo Vargas. É muito interessante mesmo. Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930, ou seja, a ascensão de Vargas foi a partir de um golpe também, que a gente chama de Revolução de 30, porque a ascensão de Vargas está no cenário da queda do governo de Washington Luiz. O presidente Washington Luiz ele foi derrubado. Então, Getúlio Vargas assumiu em 1930 e ficou como ditador até 1934. Em 1934, foi estabelecida uma Constituição, foi promulgada uma Constituição. E o próprio Getúlio foi eleito pelo Congresso Constituinte para ser presidente do Brasil, seria presidente do Brasil mais 4 anos. Eis que, em 1937, Getúlio Vargas e o seu grupo querem permanecer no governo, ou seja, não querem sair do governo, mas precisam de alguma justificativa, precisam de alguma informação que pudesse dar a eles condições para permanência no poder. É aí que entra o famoso Plano Cohen. O Plano Cohen é uma farsa, é um dossiê. Esse dossiê ele apresenta provas de que os comunistas estavam planejando tomar o poder a partir de uma série de greves, de agitações, incêndios e levantes. Os comunistas estavam preparando um golpe para assumirem o poder. Esse Plano Cohen é um dossiê que apresenta as informações, é um plano que tem ali um projeto comunista para tomar o poder. Isso é uma farsa, ou seja, não havia nenhuma ameaça comunista, até porque os comunistas, na sua maioria, as principais lideranças estavam ou na cadeia, ou no cemitério, ou fora do Brasil. Vargas, em 1935, ele havia praticamente desarticulado o comunismo aqui no Brasil, quando aconteceu a repressão à intentona comunista. Então, voltando a 1937, o
que acontece? Getúlio Vargas e o seu grupo têm um bom pretexto para um golpe, ou seja, existe uma ameaça comunista apresentada à população, apresentada pela imprensa como uma ameaça real, e aí, diante dessa ameaça, Getúlio tem que tomar providências para salvar o Brasil desse levante. Na verdade, o plano era uma farsa, não havia ameaça nenhuma, não havia planejamento algum, não havia nenhum tipo de projeto comunista de tomar o poder. E aí o que Getúlio fez? Diante dessa suposta falsa ameaça, Getúlio e seu grupo dão um golpe, anunciam um Estado Novo, sob a alegação de proteger o Brasil diante dessa suposta ameaça, e aí instalam uma ditadura chamada de Estado Novo. A decretação de intervenção nos estados, a Constituição ela foi cancelada e Getúlio Vargas impôs ao Brasil uma nova Constituição e foi então explicitada a ditadura no país, a partir de uma suposta ameaça, ou seja, de fato, não existia nenhum risco, nenhuma ameaça comunista. O que existia era o interesse de Vargas e do seu grupo de se perpetuarem no poder. Assim, o golpe de 37. Bom, a outra questão que é interessante também, ela é mais recente, está muito mais ainda viva na memória da nação brasileira, foi o golpe militar em 1964. A gente muitas vezes fala golpe militar e reforça a presença militar, mas isso não é muito correto, porque na verdade é um golpe militar e civil, porque houve também articulação com setores civis, governadores, empresários, políticos também participaram, apoiaram esse golpe. Bom, vamos lá. O presidente do Brasil era o presidente João Goulart. Claro que um presidente confuso, um presidente que não tinha muita habilidade política, um presidente que não tinha nem a confiança das esquerdas, dos movimentos populares, e era um presidente odiado pelos setores conservadores. Esse presidente, ele foi taxado de ameaça comunista, o seu governo era um governo realmente confuso, um governo, inclusive, o Brasil estava numa inflação muito alta, uma situação recessiva, ou seja, já havia uma ampla insatisfação em relação ao governo. Mas os golpistas articulam um cenário que é um cenário favorável à deposição do presidente. É a ameaça, a suposta ameaça comunista que esse presidente representava para o país. Não havia nenhuma ameaça comunista. Por exemplo, pouco antes do golpe de 64, houve o presidente da República, o João Goulart, ele apresenta à nação as famosas reformas de base. Ele pretendia, com essas reformas de base, ele projetava resolver questões fundamentais, questões estruturais, questões de base do país. Por exemplo, uma das reformas de base pretendidas pelo presidente era a reforma agrária, ou seja, estabelecer um processo de distribuição mais justa, mais equilibrada da terra. O Brasil é um país gigantesco e tem problemas diários muito sérios. É uma coisa contraditória, mas é verdade. E aí, o presidente, no meio das reformas de base, propõe a reforma agrária. E essa reforma agrária foi vista pelos setores conservadores, pelos latifundiários, enfim, os setores de oposição enxergavam na reforma agrária uma ameaça comunista, enxergavam uma ameaça ao direito sagrado da propriedade, enfim. Essas reformas de base, especificamente a reforma agrária, servem de fundamento para que os golpistas utilizem como um dos argumentos para a derrubada do presidente a suposta ameaça comunista que ele estava realmente representando. Isto era mentira. O João Goulart não era comunista, o João Goulart não pretendia implantar o comunismo no Brasil, e vejam vocês, a reforma agrária é hoje uma realidade do Brasil. Inclusive, quando a ditadura militar se estabeleceu, uma das primeiras providências do governo foi exatamente a criação de órgãos relacionados à ação para a reforma agrária aqui no país. Ou seja, não havia nenhuma ameaça comunista, não havia nenhum risco comunista para justificar esse golpe. Assim como não havia nenhuma ameaça comunista para justificar o golpe do Estado Novo.
Assim como também não havia nenhum decreto, nenhuma determinação do governo de Dom Pedro II para prender militares republicanos. Ou seja, vimos então nesta aula algumas informações relacionadas a momentos importantes, marcantes da nossa história, onde a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Um abraço e até a próxima.